Irmãos, graça e paz a todos. Tenham uma boa noite. Convido você a abrir sua Bíblia na carta de João. Registrou o livro de Apocalipse, no capítulo 2. Nós faremos a leitura do verso 12 ao verso 17. O livro de Apocalipse, segundo o registro de João, no capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. Todos acharam? Se esses irmãos perceberam, mas eu estou na versão mais velha agora, né? Estou usando óculos. Nunca me imaginei usando óculos, mas a idade chega para todo mundo, né? E comigo não ia ser diferente, embora não pareça, né, irmãos? Embora não pareça, modéstia à parte, né? Pois é. Vamos à leitura do texto, queridos? Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve essas coisas. Escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar. Querido Senhor, nós queremos bendizer o Teu nome por essa noite. Queremos Te louvar pela oportunidade que ainda temos de poder Te cultuar de forma livre, em poder expressar a nossa fé sem que tenhamos algemas em nossos punhos, sem que tenhamos armas em nossas cabeças, sem que tenhamos mandado de prisão, pelo simples fato de expressar a nossa fé. Te louvamos, porque o Senhor ainda preserva a nossa liberdade em Te cultuar publicamente. Ó Deus, eu quero Te pedir nessa hora, de uma maneira muito especial, que sejas Tu aquele que alimente o Teu povo, que seja o Teu Espírito Santo que traga discernimento, compreensão à Tua igreja, e que seja esse mesmo Espírito, o autor das Escrituras, que seja Ele que aplique a Tua palavra no coração de todos nós que aqui estamos. Que de minha boca saia apenas o som da Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu pretendo ser breve nessa noite. E eu queria falar com os irmãos nessa noite a respeito de uma das igrejas do livro de Apocalipse. Como os irmãos sabem, no livro de Apocalipse, João, que estava preso na ilha de Patmos, e enquanto durante a sua prisão, ele escreveu, dentre tantos outros textos escatológicos, ele escreve a 7 igrejas diferentes, que é conhecida como as 7 igrejas do Apocalipse. E eu queria conversar com os irmãos nessa noite sobre a igreja de Pérgamo. E ao ler o texto e estudar um pouco mais, eu me surpreendi com a semelhança contextual, tanto histórica, política e religiosa da igreja de Pérgamo com os nossos dias de hoje.
Mais uma vez, a palavra do Senhor se provando que ela é atual, que ela não passa. Os reinos passam, os reis passam, mas a palavra do Senhor, permanece e, acima de tudo, ela é sempre atual. A igreja de Pérgamo, ela, diferente da igreja de Éfeso e da igreja de Esmirna, onde essas duas se encontravam geograficamente num trajeto onde favorecia o comércio, sobretudo o comércio marítimo, onde essas duas igrejas estavam mais em regiões portuárias. A igreja de Pérgamo, ela não dispunha desse mesmo privilégio geográfico. Ela ficava em uma parte alta da Ásia Menor, mas um ponto forte da igreja de Éfeso era a sua cultura. Então, para a igreja de Pérgamo, migrava muitas pessoas para conhecer a cidade de Pérgamo. E aqui eu estou me referindo apenas à cidade por enquanto. Ainda não entrei no mérito da igreja, propriamente dito. A cidade de Pérgamo, ela era privilegiada por estar numa região muito alta. E, embora, como eu já falei, ela não dispunha do privilégio do comércio geograficamente, mas o comércio dela, o ponto forte comercial daquela igreja era a cultura. Então, ela era um centro cultural muito atrativo. E de tantas coisas que atraíam as pessoas, havia na igreja, na cidade de Pérgamo, os templos religiosos. Aquela cidade, ela era movida por uma religião, por uma realidade religiosa muito forte. E lá havia vários templos para dos mais diversos deuses. Porém, 3 se destacam aqui. Havia o templo onde estava ali um altar para o deus Zeus. Havia um segundo templo que também era muito atrativo, que era destinado ao imperador. Veja só vocês, né? Um homem carnal, havia sido levantado um templo e um altar para ele. Não se tratava de um Deus que não é palpável, mas se tratava do próprio imperador da época, que era o César. Então havia ali um templo para ele e um altar destinado para ele. Mas não apenas isso. Também havia um templo que era destinado para Atenas. Então esses 3 templos, eles se destacavam dentre os demais. E eu queria mencionar aqui o templo que era destinado para o imperador. Esses cultos, esses sacrifícios, esses incensos que eram oferecidos para o imperador César, era uma obrigação de todo residente de Pérgamo. Então, todos os moradores, todos que residiam em Pérgamo, eles eram obrigados, uma vez por ano, a se dirigir ao templo do imperador e lá ter que sacrificar animais, lá ter que queimar incenso, e não só isso, mas eles eram obrigados a pronunciar a frase César é o Senhor. Ao fazer isso, eles recebiam como um tipo de certificado e depois disso eles podiam seguir com as suas vidas religiosas e professar a sua religião de forma muito livre. Livre desde que eles antes cumprissem esse mandamento, essa obrigação. Então eles tinham que, uma vez por ano, declarar que César é o Senhor. É uma liberdade velada. Eles só podiam professar a sua fé, a sua religião, se estivesse submetido a essa condição que o próprio Estado, na época, impunha sobre a sociedade, sobre todos aqueles cidadãos que viviam em Pérgamo. E havia também um outro templo e um altar que eu não mencionei, que é ao deus Esculápio. Esse é intrigante.
e que a imagem que o representa até hoje, nos nossos dias, século XXI, ainda é atual. O deus Esculápio, ele era conhecido pelo deus da cura, por curar pessoas. Um outro nome pelo qual ele era conhecido era o deus Salvador. Então, pessoas de toda sorte de regiões migravam a Pérgamo em busca de tratamento para suas doenças, em busca de cura para suas enfermidades. E aquelas curas, elas eram atribuídas ao deus Esculápio. Então existia um movimento religioso muito forte em Pérgamo. Pessoas de todos os lugares, não só da capital, que era Pérgamo, mas das cidades adjacentes, as pessoas migravam para lá para conhecer tanto os templos, fabulosos templos, como também em busca das suas curas pelas suas enfermidades e doenças, os tratamentos para suas doenças. E lógico, uma vez curado, uma vez recuperada a sua saúde, era atribuída o mérito para esse deus Esculápio, que era conhecido como o Deus Salvador. A serpente que havia na ponta do cajado desse deus, da imagem e escultura desse deus, era que o representava. Então, o polo medicinal de Éfeso era lá, o centro era lá. Porém, havia vários santuários, cerca de 200 santuários em outras regiões da cidade, em outras cidades. No entanto, o centro era em Pérgamo. Agora imagine o drama dos cristãos atuais daquela época, ter que olhar para Esculápio, ter que olhar para o rótulo que ele trazia em si, Salvador, e ter que se submeter a isso. Era um drama. Uma outra coisa que era destaque na igreja de Pérgamo era a sua grande biblioteca, que foi construída pelo rei Eumenes, o atual, naquela época, rei de Pérgamo, ficando atrás apenas da biblioteca de Alexandria, no Egito. Então, Eumenes, ele tinha a pretensão de tornar a biblioteca de Pérgamo a maior biblioteca do mundo atual daquela época. E para que ele pudesse consumir esse desejo, ele chama Aristófanes de Bizâncio, que era bibliotecário da biblioteca de Alexandria, a tomar a frente desse projeto. Aristófanes, ele vem, aceita o convite de Eumenes e dá início ao projeto. Ptolomeu, rei do Egito, se enfurece com a notícia, e para que essa obra ela fosse embargada, ele cancela o envio do único material, da única matéria-prima existente naquela época, que era o papiro, onde era redigido todos os livros, a história das cidades, as histórias dos povos. E o papiro ele tinha como matéria-prima uma planta aquática que encontrava-se no rio Nilo, lá no Egito. Então, Ptolomeu ele embarga o envio da matéria-prima, tentando assim interromper a construção daquela biblioteca que tinha como pretensão sobrepujar a biblioteca de Alexandria. Não demorou muito para que em Pérgamo eles encontrassem um caminho alternativo. Já que você não vai nos mandar mais a matéria-prima, nós aqui vamos inventar a nossa. E eles conseguiram essa façanha do tecido, da pele de animais. Eles conseguiram trabalhar a pele de animal, deixar aquela pele de animal alisada, de maneira que ficasse apta para os escritos. E terminou que esse material, muito mais resistente, muito mais durável,
e melhor do que o papiro na época, recebeu o nome da própria cidade, Pergaminho, que vem de Pérgamo. Então, na biblioteca de Pérgamo, há relatos de que havia mais de 200 mil pergaminhos. Então, era uma cidade fabulosa. E todos queriam conhecer as suas construções, tanto de suas bibliotecas, quanto dos seus templos, quanto dos altares que eram onde eram realizados os cultos dos povos pagãos daquela época. O texto refere-se de que a igreja de Pérgamo estava inserida onde o trono de Satanás estava. Acompanhe comigo aí no verso 13. O Senhor Jesus diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. O que é que João ele quis dizer com o trono de Satanás? Então, é difícil destacar o que de fato João estava tentando mencionar aqui com o trono de Satanás, difícil dizer ao que especificamente ele estava se referindo. Uma coisa que a gente pode afirmar com toda certeza é que o trono de Satanás não era um trono físico. Satanás ele não habitava, ele não se mantinha em um lugar físico. Mas diferente do que algumas interpretações consideram como sendo verdade, a ideia mais forte de ser o trono de Satanás era o próprio sistema que havia naquela cidade. O sistema religioso, o sistema político, o sistema cultural, tudo convergia para uma pressão sobre a igreja. Tudo convergia para que ofuscasse o brilho da igreja. Então, João, ao destacar o trono de Satanás, nós inicialmente compreendemos de que não é um lugar físico, mas são as circunstâncias em que a igreja está inserida. Uma outra coisa interessante, ainda a respeito da cidade de Pérgamo, é que o governo ele tinha o poder da espada. O Império Romano ele se dividia em dois, internamente falando. O poder administrativo que ambos os poderes tinham. Um tinha o poder da espada e outro não. O que poder da espada é esse? É o poder de fazer justiça. É o poder de simplesmente executar ou absorver alguém. O governo naquela época ele tinha essa prerrogativa. Se ele achasse que tinha que matar, que executar alguém, ele faria isso. Era uma prerrogativa do próprio governo. E no verso 12, João começa escrevendo o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve essas coisas. Preste atenção. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Esse que tem a espada afiada de 2 gumes é o próprio Senhor Jesus. João está dizendo aqui, irmãos, que embora o governo, o Estado daquela época tivesse a prerrogativa de executar alguém, de que tinha o poder da espada de matar ou de absorver, João está dizendo aqui que o Senhor Jesus ele tem a espada de 2 gumes. Essa espada aqui não é a palavra de Deus. Essa espada aqui é juízo. Essa espada aqui é julgamento. Embora, irmãos, fosse pesado suportar o peso do Estado sobre a própria vida, João está nos dizendo aqui que Jesus, a espada de Cristo, o juízo de Cristo, ele é mais terrível do que a espada, o poder do Estado. Ele pega a imagem do contexto político da época e ele faz uma alusão àquilo que Jesus está querendo passar para a igreja. Em outras palavras, ele está dizendo assim: se você acha que o Estado
ele tem o poder de executar. Lembre-se que eu, o Senhor da igreja, tenho o poder de fazer a execução eterna. Enquanto o Estado ele pode matar a carne, o corpo, obrigado, presbítero, eu posso lançar no inferno eternamente. Então vocês não se preocupem com o que o Estado, com o que o império pode fazer na vida de vocês, mas temam o que eu posso fazer na vida de vocês, porque o que eu posso fazer na vida de vocês é eterno e não apenas terreno. Os irmãos devem se lembrar no Evangelho de Lucas, quando o Senhor Jesus diz que nós não devemos temer aquele que tem o poder de matar o corpo, mas daquele que tem o poder de lançar a alma no inferno. É isso que Jesus está dizendo aqui, irmãos. Cristo, ele tem o poder que nenhum outro, que Estado, que rei, que governo nenhum tem, que é da eternidade, seja para condenar, seja para absorver. O texto continua dizendo, verso 13, eu conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. É possível que aquela igreja estivesse certamente reflexiva sobre o que estava vivendo naquela época, naquelas circunstâncias, mas o que tranquilizava, o que vinha a trazer paz ao coração da igreja é saber que Deus, ele conhece onde a igreja habita. Deus, ele não está com os olhos fechados para a sua igreja, para o seu povo. Deus, ele sabe os detalhes das dificuldades que a igreja tem passado, seja qual for o âmbito. O Senhor, ele tem observado a nossa vida, irmãos. Ele sabe aonde habitamos. Ele sabe as circunstâncias em que vivemos. Ele sabe as pressões que estamos sofrendo. Ele sabe. Louvado seja Deus por isso. Mas ele continua dizendo, ainda no verso 13, acompanhe comigo. Não perca o foco. Eu prometo ser breve. Conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel. Irmãos, isso é de uma profundidade impressionante. Veja, naquela época, não naquela época, mas muito antes daquela época, no século IV, ano 550 anos de Cristo, havia um tirano chamado Fálares. Esse tirano, ele manda Perílio de Atenas, um construtor, tipo um arquiteto, construir uma ferramenta de execução diferente das que já haviam existentes na época. Então esse tirano, ele se dirige a Fálares e diz assim, olha, eu quero que você construa uma ferramenta, um modo de execução diferente de tudo que nós já temos aqui. Então Fálares, ele dá início à construção da sua cruel ferramenta. E Tertuliano, historiador, ele relatando o fato da morte de Antipas, que era o pastor da igreja de Pérgamo, diz que foi construído um touro de bronze, a imagem, uma escultura de um touro. Esse touro, ele era oco por dentro, espaçoso o suficiente para caber um homem adulto. No interior desse touro, havia um aparelho acústico, como se fosse um cano de um trompete ou de um instrumento de sopro que saía até a boca do touro. Nas narinas do touro haviam 2 orifícios e sobre o lombo, as costas desse touro de bronze, havia uma tampa, uma porta com ferrolhos muito resistentes, por onde era introduzido o criminoso que seria executado. E uma vez introduzido a pessoa ali dentro, esse touro ele era fechado e logo imediatamente acendia-se uma fogueira debaixo desse touro. E esse touro ele começava a ficar quente,
a ponto de mudar de cor, aquele bronze, aquele metal começava a ficar vermelho como uma brasa, enquanto a pessoa ali dentro estava sendo cozida viva. E a pessoa gritava os seus gritos de pavor sobre aquele sistema acústico, e o som que era emitido do lado de fora era o som de, aparentemente, o mugido de um boi ou de um touro. E para que aquela imagem, aquela cena ficasse mais realista, sobre as narinas daquele touro, aqueles dois orifícios, saía a fumaça do corpo da pessoa que estava sendo cozido. Enquanto os tiranos e os executores ficavam do lado de fora assistindo a execução como se fosse uma atração, como se fosse um cinema. Foi assim que o pastor da igreja de Pérgamo, Antipas, ele foi morto. Irmãos e irmãos, pior do que a cruz, pior do que ser queimado vivo, pior do que ser morto, afogado, é ser cozido lentamente dentro de um ambiente totalmente metálico. E aquela temperatura ali dentro ir aumentando gradativamente e a sua pele ser queimada aos poucos, você sem ter posição para onde ficar. E a pessoa era posta ali desnuda, descalça, sem vestes. E até que chegasse o ponto da morte, meus irmãos, o sofrimento era tremendo ali dentro. Foi assim que Antipas, ele foi morto. Mas ele não negou o nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, através do relato de João, diz: minha fiel testemunha. A igreja, irmãos, ela não cedeu à pressão do Estado. A igreja, ela não se intimidou com a perseguição. A brutalidade não foi capaz de cessar a fidelidade da igreja ao nome de Cristo. Aqueles crentes de Pérgamo eles eram fiéis à sua teologia. Eles eram fiéis ao nome do Senhor. E o Senhor, ele reconhece a fidelidade do seu povo. Apesar de ter sido colocada uma prova extrema, o Senhor Jesus, ele reconhece, ele diz assim: conservas o meu nome e não negaste a minha fé. O Senhor, ele reconhecia a fidelidade daquela igreja no nome do Senhor Jesus. O Estado não conseguia conter, não conseguia fazer com que a igreja retrocedesse. A igreja estava disposta, irmãos, a ser morta, assada, cozida como um porco, mas não negou a fé. Não importasse a dor, não importasse a veracidade com que o Estado viesse sobre aquela igreja, ela se manteve firme para a glória do Senhor. O verso 14, o relato continua dizendo: tenho todavia contra ti algumas coisas. Pois que tens aí, dentro de vocês, no meio de vocês, no hall de membros, os que sustentam a doutrina de Balaão, os quais ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem comidas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Veja que a igreja, ela começa bem, o Senhor Jesus começa elogiando a igreja, mas a igreja, ela termina mal. Não adianta, irmão, ser bom apenas em uma área da vida. A caminhada com Cristo, nós temos que ser fiéis a Ele em todos os nossos sentidos, em toda a área da nossa vida. Não importa se somos muito bons de teologia. Não importa se a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem como rótulo
a igreja que é muito destacada teologicamente. Nós temos que terminar bem. Como Paulo terminou dizendo assim: eu cumpri a carreira e guardei a fé. Jesus começa elogiando aquela igreja, dizendo assim: olha, eu sei onde vocês habitam, vocês não têm negado o meu nome, mas eu tenho algo contra vocês. Aí no meio de vocês há aqueles que defendem, que sustentam a doutrina de Balaão. Em Números capítulo 22, a partir do capítulo 22, se os irmãos, aqueles que talvez não conheçam, lê o capítulo 22, 23, 24, 25, vão entender o porquê Jesus menciona Balaão e Balaque aqui. Mas eu vou trazer um spoiler para você. Mas não é para você deixar de ler não, tá certo? Vá ler. Balaque, rei dos Moabitas, contrata Balaão, profeta do Senhor, para profetizar contra o povo de Israel. Balaque estava em seu território e percebeu que o povo de Israel estava às margens do seu território. E ele chama Balaão, na realidade ele envia 2 servos dele para que vá a Balaão e traga Balaão até ele, para que Balaão ele assim profetize amaldiçoando o povo de Israel. Balaão diz assim: olha, eu não posso fazer isso, eu vou consultar o Senhor e dependendo do que o Senhor fale, eu farei o que o Senhor falar. Então Balaão vai, consulta o Senhor e o Senhor diz assim: olha, negativo. Balaão então dá a resposta aos servos de Balaque. Os servos voltam com a resposta e Balaque mais uma vez envia novamente os seus mensageiros, chamando mais uma vez Balaão. E Balaão, pela segunda vez, consulta o Senhor e o Senhor é irrevogável na sua posição, diz assim: não. Mais uma vez a história se repete. Pela terceira vez, Balaão consulta o Senhor e o Senhor diz assim: olha, vai, mas você só vai falar o que eu disser. Balaão então volta com os servos de Balaque. Balaque tem uma conversa com Balaão e diz assim: olha, eu vou dar a você o que você quiser. O que você quiser, dinheiro, casa, bens, pedras preciosas, mas eu quero que você amaldiçoe o povo de Israel. Balaão cede à pressão, vende os seus dons para amaldiçoar o povo de Israel. Mas o Senhor não permite. À medida em que Balaão falava palavras de maldição, saía da boca dele palavras de bênção. Louvado seja Deus por isso. O Senhor diz que o povo de Israel se mantinha fiel e por isso não merecia ser amaldiçoado. E quanto mais Balaão falava palavras de maldição, da boca dele o Senhor fazia sair palavras de bênção. E Balaque disse: olha, mas peraí, eu te contratei para amaldiçoar o povo, e se você está fazendo o contrário do que a gente combinou? Então Balaão diz assim: olha, Balaque, é o seguinte, a gente não vai conseguir, você não vai conseguir destruir o povo dessa forma. Mas eu tenho uma estratégia para você. Você vai fazer o seguinte: você vai introduzir no meio do povo de Israel donzelas e jovens. E o povo de Israel vai se misturar, vai se relacionar, vão casar com as suas donzelas, vão ter filhos e vão passar a adorar aos deuses do seu povo. E quando o povo de Israel fizer isso, o Deus dele vai os abandonar. Então é hora de você os destruir. Assim Balaão aconselhou, assim Balaque fez, e assim Israel caiu. Meus irmãos, aqui na igreja de Pérgamo, Satanás agora percebe que não vai ter vitória, que não vai sair vitorioso por meio da brutalidade, da morte, da tortura.
Então ele muda a estratégia e ele age com sutileza, com sedução. E ele começa a persuadir alguns de dentro da igreja a se corromperem e começarem a praticar aquilo que Balaão aconselhou a Balaque a fazer, que era de introduzir a prostituição e outros deuses no meio da igreja. E é exatamente isso que o Senhor Jesus está dizendo: tenho todavia contra ti, que aí no meio de vocês tem os que sustentam a doutrina de Balaão. Aquele que armou a armadilha para o povo de Israel a adorar ídolos e se dar à prostituição. E era exatamente isso que a igreja estava praticando naquela época. E esse era um ponto que a igreja de Éfeso não cedeu. Se você for perceber na igreja de Éfeso, o Senhor destaca esse ponto da igreja de Éfeso como um ponto positivo, a igreja que resistiu à prostituição, que resistiu à adoração a outros deuses. Mas Pérgamo não sustentou a sua fé nesse aspecto da vida espiritual da igreja. Irmãos, e isso não está distante de nós. O que estamos lendo aqui não é um relato histórico apenas. Isso aqui é para a igreja hoje, para nós. Isso nos atinge diretamente. O nosso coração, irmãos, continua sendo corrupto. Nós continuamos sendo tendenciosos a praticar aquilo que vai de encontro à palavra de Deus. Se não for a graça de Deus que nos sustente, nós cairemos no pecado. E você não deveria se surpreender com o que o seu coração é capaz de fazer. A pior das atrocidades, irmãos, daqueles que conseguem cometer as piores atrocidades, se não for a graça de Deus na nossa vida, nós nos assemelhamos a eles. Somos capazes de trair os maridos, trair as esposas, abandonar os nossos lares, abandonar o cristianismo, ir para a macumba, para a bruxaria, para o espiritismo. Olhe para o seu passado. Olhe para trás e veja quantos ficaram no caminho, quantos abandonaram a fé. Tente se lembrar aí de conhecidos seus que caminhavam com você lado a lado na fé, mas que ficaram ao longo do caminho, que hoje professam outras religiões, ou talvez até o ateísmo. Isso não está distante de nós. Nós não somos super cristãos, irmãos. É a graça do Senhor que nos sustenta. É Deus que sustenta a sua igreja. Mas eu e você temos uma parcela de responsabilidade em nos mantermos santos para a glória dele. Então, a igreja de Pérgamo, ela tinha esse pecado dentro dela. Era algo que o Senhor tinha contra a igreja de Pérgamo. E o Senhor, no verso 16, acompanhe comigo, já estou me encaminhando para o final, prometo. Diz o seguinte: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O Senhor aqui faz um chamamento, um convite à igreja a se arrepender. Aquela igreja que antes havia resistido até a morte, a fidelidade ao Senhor. Calma, irmãos, foi um palitinho, tá? De fogos. Não é bala, não. A igreja resistiu até a morte. Mas a igreja caiu em pecado nesse aspecto da vida religiosa. Aquela igreja que resistiu à truculência, à violência, à brutalidade, agora estava sendo chamada a se misturar. A proposta agora não era mais a apostasia da fé. A proposta agora não era mais o abandono, a rejeição do nome de Jesus, mas a proposta agora era o ecumenismo.
A proposta agora era o sincretismo religioso. Satanás estava dizendo assim, olha, vocês não precisam negar a fé de vocês, não. Mas vocês podem simplesmente adorar o Deus de vocês e podem se prostituir. Vocês podem continuar adorando o Deus de vocês, mas podem adorar outros ídolos. Vocês podem estar aqui na igreja presbiteriana, mas também pode ir para a igreja católica. Você pode estar aqui na escola dominical, mas também pode ir para um espiritismo. Então Satanás agora começa a persuadir a igreja, a ponto da igreja se envolver de forma ecumênica, sincretista, misturando a sua fé. E o Senhor diz assim, arrepende-te. Arrependam-se dos pecados de vocês. Porque se vocês não se arrependerem, eu vou vir contra vocês com a espada da minha boca. Um detalhe importante, não era toda a igreja. O texto diz que os que sustentam a doutrina de Balaão, não era a igreja toda que estava defendendo essa doutrina, mas havia alguns que sustentavam. Porém, o Senhor diz assim, eu vou contra todo mundo. Eu não vou só contra aqueles que defendem a doutrina de Balaão, contra aqueles que se corromperam, eu vou contra a igreja toda. Sabe por quê, irmãos? Por causa de alguns todos pagam. Porque mesmo aqueles que não praticavam a doutrina, estavam sendo coniventes com ela. Estavam sendo omissos. Não estava havendo repreensão, correção, disciplina no meio da igreja. E o Senhor diz que eu vou contra vocês. Se vocês não se arrependerem, não se corrigirem, eu vou com força contra vocês e eu vou corrigir vocês. Irmãos, quanto mais duro é o coração, maior é a pancada do Senhor para quebrar o nosso coração. Quanto mais impertinentes somos, maior é a pisa que Deus nos dá para que nos corrijamos. Uma igreja, ela só é santa, ela só é forte quando ela vive uma vida de santidade aos pés do Senhor. Quando a igreja ela perde de vista a santidade, ela se torna uma igreja fraca, suscetível a qualquer investida de Satanás. Irmãos, e Satanás ele é mais perigoso como uma cobra sutil do que como um leão feroz. Não se engane. Satanás ele vai conseguir, se a igreja não estiver atenta, ele vai conseguir destruir a igreja de dentro para fora. Corrompendo a doutrina, corrompendo o ensino, através dos falsos mestres que têm se levantado de forma sutil, ensinando doutrinas malignas, diabólicas no meio da igreja. Estejamos atentos, irmãos. Estejamos atentos. Satanás ele não só ataca pelo lado de fora, mas ele usa pessoas aqui dentro para destruir o exército do Senhor de dentro para fora. E o Senhor tem alertado a igreja de Pérgamo dizendo, arrependam-se, abram os olhos, vocês omissos, que embora não estejam praticando essa doutrina de Balaão, vocês estão sendo coniventes com ela. Eu vou contra vocês também. Para terminar, verso 17. Vamos ler todos juntos, queridos? Vamos lá? Quem tem ouvidos... Duas coisas aqui eu queria destacar para encerrarmos esse momento de reflexão. Primeiro, o Senhor está dizendo assim, vocês que estão atentos e que estão me ouvindo, ouçam. Prestem atenção.
o que eu estou dizendo. Ao vencedor, ou seja, aquele que perseverar, aquele que se manter fiel, aquele que se manter de pé, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Mas só receberá o maná. E essa pedra que o Senhor menciona aqui, aqueles que se manter fiel, aqueles que se manter de pé, aqueles que se manter santo na caminhada. O evangelho não é um passeio no parque, queridos. O caminho é estreito e é pedragoso. Há espinhos, a porta é estreita. Mas ele diz: aquele que permanecer fiel comerá do maná, receberá uma pedra branca. E é importante, mais uma vez, voltarmos um pouco para a cultura daquela época, para entendermos o que é que significa o maná e o que é que significa essa pedrinha branca. O maná é mais fácil de compreendermos. O maná é o próprio Senhor Jesus. No texto de João, no capítulo 6, no verso 31, até o verso 35, Jesus vai dizer que ele é o pão que desceu do céu. Jesus é aquele pão que durante o trajeto no deserto, o Senhor alimentou o seu povo com aquele maná. É o próprio Senhor Jesus, simbolicamente ali. O Senhor está dizendo: vocês que perseverarem, vocês terão a mim. Vocês terão a mim como recompensa. É esse maná que vocês terão. Sou eu, vocês vão poder desfrutar de mim na minha presença em toda a plenitude. Lembrando que isso é um texto escatológico, tá, irmãos? Não é para agora. Isso acontecerá. Nós, parte da Igreja do Senhor, aqui em Fragoso, se nos mantermos fiéis, de pé, resilientes na presença do Senhor, desfrutaremos do próprio Senhor por toda a eternidade. E receberemos uma pedrinha branca com um novo nome. E o que é que significa essa pedrinha, irmãos? Na cultura da época, existem vários significados. Essa pedrinha branca, ela tem várias aplicações na cultura da época. Eu não vou citar todas, senão passaremos a noite aqui, tá certo? Eu fui pesquisar e me cansei de ler, porque é muita coisa. Ela dá margem para várias situações. Mas eu destaquei duas aqui, para que nós para que nós reflitamos nas suas implicações para a nossa vida. A primeira é que, num tribunal, no momento onde houvesse um julgamento, então havia ali o juiz, havia ali o advogado de defesa, o advogado de acusação, havia ali o júri. E enquanto o julgamento estava ocorrendo, as partes iam apresentando as suas defesas, suas acusações, e no final o juiz ele precisaria dar um veredito. Então, havia um recipiente onde os juízes eles colocariam pedras ali dentro, que simbolizariam os seus votos. E havia uma pedra da cor preta e uma pedra da cor branca. Então, aqueles que considerassem a absolvição do julgado, eles colocariam ali uma pedrinha branca. E o contrário, colocariam uma pedrinha da cor preta, escura. E o que Jesus está querendo dizer para nós aqui é que essa pedrinha, com um novo nome que ele nos dará, ele está querendo dizer o seguinte, que nós, os que mantivermos firmes, seremos absorvidos da nossa culpa. Deus colocará uma pedra branca sobre nós.
com o sinônimo de que, através dos méritos de Cristo, da justiça de Cristo, Ele nos absorve da nossa culpa. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Nós que nos mantermos fiéis, Deus Ele nos absorverá da culpa da condenação que o pecado nos impõe. Uma outra aplicação dessa pedrinha branca é que quando havia os peregrinos que passavam pelo caminho, na sua grande maioria, eles pediam hospedaria nas pousadas, nos hotéis, nos lugares que havia no caminho. Então, o anfitrião ou o dono daquele estabelecimento, ele, ao receber aquele peregrino, ele pegava uma pedra branca, dividia-a no meio e cada um ficava com uma metade da pedra. Passado o tempo de estadia, o peregrino, ele, ao ir se despedir, e se ele tivesse sido um bom inquilino, se ele tivesse sido respeitoso, se ele tivesse sido honroso, se ele tivesse sido educado, se ele tivesse respeitado o ambiente, então aquele anfitrião dizia assim: olha, você pode levar a pedra branca com você, porque todas as vezes que você passar por aqui e precisar de um lugar para estar, para morar, para dormir, você terá um lugar, você será muito bem-vindo aqui. E é isso que Jesus está querendo dizer para nós, irmãos. Essa pedra branca que o Senhor nos dará, Ele está dizendo: você tem lugar comigo aqui na morada eterna. Você habitará aqui. Eu lhe darei uma pedra branca com o símbolo de que você tem lugar, um lugar reservado especialmente para você. Lembra do que ele fala em João 14? Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar para que onde eu esteja, vós estejais comigo também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E o Senhor Jesus está dizendo assim: eu darei para você que se manter fiel essa pedra branca como garantia de que você estará por toda a eternidade comigo na morada eterna celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos garante, irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos garante morada eterna junto a Ele, junto ao Pai. Mas só aos que se manterem fiéis. Irmãos, essa realidade não está distante de nós. Satanás, ele está agindo vorazmente contra nós, contra a igreja do Senhor. Para terminar, eu queria que você pegasse seu boletim aí, abra ele na parte de trás. Quer dizer, abra não, vire ele aí na parte de trás. Para quem não tem o hábito de ler o boletim, eu queria que você lesse comigo aqui, ou ouvisse a leitura. Algumas informações dominicalmente postas no boletim que você leva para casa. E todos os domingos tem relatos a respeito de perseguição à igreja. E eu queria que você prestasse atenção no que está escrito aí. Talvez você não tenha lido, mas eu queria lhe deixar a par. Uma guerra contra a fé. Acompanha aí. Pastor foge do comunismo chinês e pede ajuda aos Estados Unidos. É uma guerra contra a fé. Líderes cristãos chineses disseram que estão sendo forçados a submeter a fé totalmente ao governo. O pastor Pan da igreja, cujos membros fugiram para a Coreia do Sul em 2019, depois de enfrentar ameaças e interrogatórios da polícia chinesa, falou do lado de fora do Capitólio dos Estados Unidos. Na última quarta-feira, dia 12, de acordo com o Christian Post, Pan liderou uma congregação de 64 cristãos chineses debaixo de perseguição religiosa no país comunista. Ele alertou que muitos heróis fiéis ainda enfrentam a opressão do Partido Comunista Chinês. 2019. Mas preste atenção na leitura seguinte. Cuba. Líderes cristãos fogem de ditadura. Prisões, torturas e humilhações são fortes e levam líderes religiosos a buscar segurança e liberdade fora da ilha.
Após os protestos pacíficos ocorridos em Cuba em julho de 2021, ano retrasado, houve uma significativa adesão de líderes religiosos cubanos e membros da comunidade de fé, a maior onda migratória desde o início da Revolução Cubana em 59. O governo cubano impõe a exigência de registro legal do Ministério da Justiça para todos os grupos e associações religiosas, porém, torna essa obtenção quase impossível. 2021, ano retrasado. Irmãos, o comunismo, ele tem tomado conta do mundo. E, infelizmente, chegou no nosso país. Infelizmente, hoje, foi eleito um presidente comunista, que já privou a liberdade de expressão do país. Se você falar algo que eles não gostarem, ele vai lhe caçar. Já há redes sociais bloqueadas, canais de YouTube bloqueados, pessoas presas pelo simples fato de não concordar com o posicionamento do governo, aqui no país, aqui no Brasil, onde você mora. O comunismo chegou até aqui, irmãos. Você não vive mais num país livre. E não precisava ser vidente, nem profeta, para dizer que essa realidade chegaria até nós, e chegou. Agora é só uma questão de tempo. Deus permita que eu esteja errado. E Deus nos defenda dessa realidade. Que Ele mude o quadro antes disso. Mas a situação aqui vai piorar para nós. Essa palavra é de ânimo para nós, Igreja do Senhor. Para que nós resistamos a qualquer tipo de opressão que o Estado venha nos impor. O nosso compromisso é com Cristo, irmãos. O nosso compromisso é com Cristo. É com o Senhor que nos salvou. Ainda que perdamos os nossos empregos, ainda que perdamos nossa liberdade, ainda que tenhamos os nossos filhos separados de nós, nosso compromisso continua sendo com Cristo. Que Ele possa olhar para mim e para você, assim como olhou para Antipas e dizer assim: meu servo fiel. Que Deus abençoe a nós e nos dê a graça de não passar por isso em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que não tarda e não falha. Obrigado porque ela nos alimenta e nos edifica. Obrigado porque ela nos encoraja, Senhor. Obrigado porque ela guia os nossos passos para o centro da Tua vontade. Que Teu Espírito Santo mantenha a Tua igreja fiel e resoluta. Uma igreja que não olha para trás após ter pego no arado. Que o Senhor conserve a fidelidade da Tua igreja, assim como foi com a igreja de Pérgamo, e que nós não cedamos à sutileza e à sedução de Satanás, assim como foi na igreja de Pérgamo. Que sejamos uma geração que, ainda que nos lance ao fogo, o Senhor nos mantenha fiéis ao Teu nome, para a glória e louvor do Senhor, em nome de Jesus. Amém.